Oi, meu nome é Giulia Lecioli e eu vou dar aula para vocês sobre educação e adestramento de cães. Bom, os cães, eles têm fases de desenvolvimento. E esse desenvolvimento, ele é, né, tanto físico quanto mental. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho como ocorre em algumas semanas da vida do animal. Então, entre a terceira e a 10ª semana, o animal tem uma sociabilização primária, então ele começa a entender o ambiente, a ter socialização com o seu tutor, com quem estiver ali com ele, com a mãe, com os irmãos. Então ele tem, né, esse contato com animais de outras espécies, é importante ele ter esse contato para que ele não tenha novidades no futuro. Então, por exemplo, um gato, filhote ou adulto, estar ele junto para que ele não tenha novidades em relação a essa espécie no futuro. Ele tem um amadurecimento das habilidades motoras, que é quando eles começam a andar, um amadurecimento do sistema nervoso e apresentam um aprendizado estável. Eles têm um leve aprendizado, mas ainda não é muito desenvolvido. Já entre a 12ª semana até o amadurecimento sexual, esse é conhecido como período juvenil. Nesse período, o animal tem uma capacidade de aprendizado muito desenvolvida. Ele começa a ter uma exploração ambiental melhor, então ele começa a ter curiosidades do ambiente, das coisas do ambiente, começa a passear melhor pelo ambiente. E é nessa fase que a socialização com as pessoas é importante e é extremamente importante. Vou falar um pouquinho para vocês por que isso tudo. Bom, então a socialização, ela é importante para que o animal não manifeste atitudes de esquiva ou repulsa a humanos, quando ele já estiver na fase adulta. Por quê? Às vezes acontece do animal ficar só com os tutores dele, né? E quando ele tem contato com outros humanos, ele não consegue desenvolver esse contato. Então ele foge, ou ele tenta morder, ele late. Por isso que a socialização é extremamente importante nessa fase do animal. Ela previne também futuros comportamentos agressivos e medrosos também por conta disso. Então, ele começa, ele pode ficar agressivo quando ele vê as pessoas, ele pode fugir de medo. Por isso que é importante ele ter essa socialização. E eles se tornam mais fácil de treinar e aceitam com maior facilidade pessoas e outros animais, porque ele já teve esse contato prévio, não é uma novidade para ele. Que a novidade é o que assusta. E isso não é mais uma novidade. Não sendo mais uma novidade, o adestrador ou o educador canino pode ir na casa e ele consegue treinar mais fácil o animal, porque ele já está bem socializado com o ambiente, com as pessoas, com outros animais. Então, esse contato com o adestrador, com o educador, é facilitado. O que acontece se o animal não tiver essa socialização, se ele ficar só ali no mundinho dele? Ele pode ter medo de pessoas que não sejam os seus tutores, ele pode ter medo de outros cães e ter sentimentos de insegurança, porque ele não conhece as pessoas, não conhece os outros animais, então quando ele está junto, ele sente medo. Esse foi um grande problema da pandemia, porque as pessoas pegaram animais e ficaram dentro de casa todos os dias com aqueles animais, só aquela pessoa. Então o animal foi crescendo e aí quando as coisas começaram a voltar ao normal, as pessoas começaram a sair, a receber visitas ou com as outras visitas trazendo outros animais e outros cachorros, isso gerou problemas, porque eles se sentiram inseguros, não tinham tido esse contato a não ser com o seu tutor. Então, como funciona esse processo de socialização? O ideal é que o acompanhamento seja realizado por um educador ou um adestrador. Por quê? Porque eles sabem como reagir a determinadas situações que o animal passa, ele sabe como ensinar o tutor a viver com o animal, a socializar o animal, tudo isso. Então, é muito importante que seja acompanhado por um educador ou por um adestrador. Por quê? Porque eles têm todas as técnicas e a sabedoria para ensinar o animal a superar medos e melhorar a comunicação. Então, para que ele possa, eles ensinam também o tutor para que o tutor possa entender o que está acontecendo com o animal dele, né? E tem esse feeling de entender o que está acontecendo.
Bom, então, em relação ao comportamento animal, esse comportamento, ele inclui a maneira como o animal interage com os membros da sua espécie, outros seres vivos e com o ambiente. Então, como ele se comporta quando ele está na presença de outros cães, de seres vivos, no ambiente em que ele vive ou em outros ambientes. Como funciona, né? Essa interação com os humanos, se ela for feita, talvez, de alguma forma errônea, ela pode gerar situações em que o animal sinta frustração, medo, agressão e ansiedade. Às vezes o tutor não faz isso na intenção, mas às vezes alguma atividade, alguma atitude errônea leva o animal a ter esses sentimentos. E isso pode comprometer o bem-estar tanto do animal quanto da família, que não vai conseguir desenvolver tão bem essa comunicação com o animal. Por isso, mais uma vez, que é importante ter um educador ou um adestrador auxiliando para que não só o animal aprenda as coisas, mas a família aprenda a lidar com o animal ali no dia a dia. Os problemas comportamentais, eles podem ocorrer por diversos fatores. Alguns deles são estresse, que pode ser gerado por espaço inadequado e por não viver em um lugar que não tem estímulos. Por isso que se fala muito sobre enriquecimento ambiental. E é algo que tem crescido muito, e esse enriquecimento é para melhorar o ambiente, para que o ambiente seja apto para o animal, que ele tenha coisas que ele possa interagir, brinquedos, determinados tipos de brinquedos, de ossos, de petiscos, que ele possa interagir e que ocupe a mente dele, que ele tenha estímulos ali naquele ambiente, para que ele não fique estressado. Outro fator são falhas na socialização, pelos motivos que eu já citei. Relação de dependência, que também veio do período da pandemia, né? Porque eles ficavam só com os donos deles, eles geraram uma relação de dependência gigantesca. Então, quando as coisas começam a voltar ao normal e as pessoas saem para trabalhar, os animais ficam sozinhos, essa relação é afetada e o animal pode gerar problemas comportamentais por não estar ali todo dia, o dia inteiro com o seu tutor, como ele estava acostumado. Castigos incorretos, que eu também já citei, por isso a importância, de novo, do educador e do adestrador, para que, às vezes, o dono não tenha intenções ruins, mas ele dá alguns determinados tipos de castigos que podem gerar problemas comportamentais, porque, às vezes, o animal não entende, ou é algum jeito errado, foi feito de algum jeito errado, e o animal demonstra esses problemas comportamentais. E também pode ser gerado por uma hiperatividade mal direcionada. Então, cães têm hiperatividade, não todos, mas alguns têm. E quando eles apresentam isso, a função do adestrador e do educador é direcionar essa hiperatividade para que ele não manifeste problemas comportamentais por conta da hiperatividade. Então, é por isso que é importante ter a consciência de tudo isso quando se tem um animalzinho. Além de problemas nas interações com os tutores, porque problemas comportamentais, às vezes o cachorro destrói as coisas, ou faz xixi no lugar errado, faz as suas necessidades em lugares errados, e isso gera problemas de interação com o tutor, porque o tutor fica bravo e briga, e às vezes não é uma maneira mais adequada de ser feito, né? De ser falado, talvez. Bom, o convívio entre cães e humanos. É necessário que o tutor ele tenha a compreensão da natureza do animal. Muitos cães são humanizados hoje em dia. E é importante que o tutor saiba que ele não é um humano, ele é um cão. Então, ele tem a natureza dele é diferente, ele tem instintos de sobrevivência, proteção e afeto diferente, mas ele tem esses instintos. Então, o tutor ele tem que entender que o animal possui esses instintos e que é da natureza dele. Comportamento de cada espécie. Isso é extremamente importante. Por quê? Às vezes os tutores, eles compram determinadas raças de cães e não pesquisam antes sobre essa raça. Então, não pesquisam como é o comportamento, como é o temperamento, qual o histórico que pode ter de doenças. E isso traz muitos problemas. Um exemplo deles é o Golden, por exemplo. O Golden ele é um cão extremamente afetuoso.
e às vezes o tutor não é. E aí ele se incomoda porque o cachorro é, e quer carinho o tempo todo, e quer atenção o tempo todo. E aí ele fala, nossa, mas é o meu cachorro que é assim? Não, Golden são assim. Então, quando você vai adquirir um cachorro, você tem que ter noção de como é o comportamento daquele cachorro, para que você esteja preparado para as atitudes que aquele cachorro vai manifestar por conta da espécie e da raça que ele tem. Como eu disse, ele é fundamental também no diagnóstico de problema de saúde e para o bem-estar do animal, porque quando você adquire adquire não, mas você compra algum animalzinho, você tem que ter uma noção de que determinadas raças apresentam determinadas doenças. Pode ser que o seu não vá apresentar, mas que normalmente apresentam. Então, você tem que ter essa noção para que você possa também observar, porque cães, às vezes, demoram para demonstrar os sintomas. E, às vezes, se o tutor está atento aos sinais que podem acontecer, o que pode acontecer, aparecer para o animalzinho dele, ele consegue ver mais fácil, ver mais rápido que tem algo de errado com o seu animal e pode procurar ajuda também mais rápida. Isso para o bem-estar daquele animal, né? É importante também que o tutor entenda que as reações tomadas por eles podem reforçar ou extinguir ações. Vou dar um exemplo. Cães costumam pedir comida ao pé da mesa. Então, você está comendo, eles estão ali pedindo comida. Se o tutor ficar dando alguma coisa toda vez para ele, ele vai entender que se ele ficar ali pedindo, ele vai ganhar. E então essa não às vezes o tutor fica, nossa, mas o meu cachorro fica pedindo e tal. Mas isso aconteceu porque os tutores tiveram determinadas reações que reforçaram esse comportamento dele. Além do mais, os cães eles aprendem por imitação. Então, às vezes, pessoas mais ansiosas têm cachorros e cães mais ansiosos. E eles imitam isso do tutor. Agora eu vou falar um pouco, então, sobre a parte do adestramento. Uma das técnicas de adestramento é o condicionamento por troca. Como isso é? Ela é uma tentativa de mudar um comportamento negativo do animal, dando um determinado estímulo. Então, normalmente, dá algum petisco, alguma coisa de preferência do animal, que o animal se interesse. Então, pode ser petisco, passeio, brinquedo, que o animal já tem interesse, e ele vai ter algo em troca. Então, quando ele obedecer determinados comandos e tiver determinados comportamentos, ele vai receber essa recompensa. E isso é muito bom para ele ir aprendendo que toda vez que ele fizer algo bom, ele vai ganhar algo que ele goste. E conforme o adestramento ele vai evoluindo, o animal ele encara isso como um desafio. Então, eu vou fazer o que está sendo pedido ou ensinado, porque daí eu vou ganhar algo que eu gosto. Então, eles começam a se desafiar para, não, eu vou conseguir fazer aquilo para que eu possa ganhar a minha recompensa. Entre essa parte, nós temos o adestramento positivo. Então, como que é essa parte? É isso de dar algo em troca, né? Esse condicionamento em troca, para que ele receba uma recompensa conforme ele for realizando determinados comportamentos desejados. Então, ele é importante para o tratamento de distúrbios comportamentais de ansiedade, então, para melhorar essa ansiedade do animal, por isso que é importante essa parte do adestrador estar ali presente para melhorar esses comportamentos ruins do animal, que fazem mal para o próprio animal. Promover o bem-estar, porque o adestrador, ele tem já um plano de ação e ele consegue entender essa comunicação, ele tem essa comunicação com os cães, e ele consegue melhorar a qualidade da vida do animal, como eu disse, o enriquecimento ambiental, então no ambiente ele vai inserir coisas novas no ambiente do animal, que vai ajudar ele, que ele fique mais feliz e promover esse bem-estar dele. E ele leva a uma relação saudável com os tutores, o ambiente, outras pessoas, outros animais, porque todo mundo vai se entender ali. Então, o animal vai entender o dono dele e o tutor dele, né? E o tutor vai conseguir entender o que o animal precisa.
Então, ele vai conseguir suprir essas necessidades do animal. Outro método de adestramento é a dessensibilização sistemática. Então, ela nada mais é do que o animal, alguns animais eles apresentam determinados comportamentos negativos em relação a determinados estímulos. Então, a dessensibilização, o que ela vai fazer? O animal vai ser exposto a esse estímulo, mas com intensidades que vão crescendo, para que ele deixe de reagir de forma negativa. Um exemplo são os fogos de artifício. Alguns cães apresentam medo de fogos de artifício e trovão. Então, o adestrador ele vai expor o animal a esse barulho de fogos de trovão e vai tentando distrair o animal e fazer de algum jeito, tem toda uma técnica, né, para fazer com que ele deixe de reagir de forma negativa a isso. Então, essa é uma parte muito importante do adestramento também, para tirar esses comportamentos, essas coisas ruins que os animais sentem, né? Os comportamentos indesejados. Quando os animais apresentam comportamentos indesejados, eles devem passar por um processo de correção. E como esse processo? São estratégias e ações para que o animal não volte a apresentar esse comportamento. Então, só que tem toda uma técnica nisso, né? As correções, elas devem ter uma intensidade certa, né? Não deve forçar. Ela tem que respeitar o momento e o temperamento do animal. Então, talvez o animal fique cansado e não esteja no clima ali para ter essa correção de comportamento. Então, isso deve ser respeitado. E em momento algum o animal deve ser machucado ou traumatizado, porque isso não vai gerar coisas boas. Eles vão continuar com os comportamentos e talvez gerar até outros comportamentos indesejados, caso eles sejam machucados ou traumatizados. Essa não é a forma ideal e nem certa de se realizar. Como eu disse, essas correções incorretas podem gerar comportamentos negativos, e assim que o objetivo é atingido, esses comportamentos indesejados são corrigidos, a correção cessa. E os comportamentos foram arrumados e está tudo certo, vamos cessar a correção. Então, em resumo, o adestramento, ele ajuda na comunicação entre o tutor e o animal, aumenta a quantidade de comportamentos desejáveis, porque é isso que o adestrador vai estimular, comportamentos desejáveis para o tutor e garantir o bem-estar do animal. Conhecimentos acerca da espécie, porque o adestrador ele vai também ali orientando em relação ao tutor, né? Orientando o tutor em relação à espécie, como eu disse, que pode ser problemas comportamentais, problemas de saúde, problemas temperamentais, e vai levar a uma interpretação correta dos comportamentos dos animais. O adestramento, ele nunca é só para o animalzinho, ele também é para a família. Então, ele vai ensinar a família a entender por que o animal está tendo determinados tipos de comportamentos e o que dá para ser feito para melhorar esses comportamentos. Então, por fim, o tratamento comportamental, no geral, ele requer empenho, porque a família precisa ter esse empenho, essa vontade de ajudar, de melhorar, né, a relação com o seu animal. Tempo de execução, porque o adestrador ele vai lá, vai fazer determinados comandos, vai ensinar determinadas coisas, só que a família tem que ter esse empenho de fazer, ter um tempo com o seu animalzinho para ir fazendo, para que ele melhore, né, os comportamentos indesejáveis. E ele está associado totalmente à conscientização e educação da família. Então, é o que eu disse, o adestrador ele não é só para o animal, ele também é para a família. Ensinar a família a lidar com aquele animalzinho e a realizar de forma adequada correções, a ensinar estímulos novos, corretos, né? Não estimular coisas erradas. Então, ela não é um comportamento, não é um tratamento só para o animal, é também para toda a família, para garantir o bem-estar de todos eles ali. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada.